Olá, tudo bem? Comece o dia de bom humor em Alto Astral, Amanhã está no ar. Obrigada pela sua escolha. Hoje nós vamos dar ótimas dicas para você economizar. Reduza a conta do telefone. Pesquise, dá para encontrar uma operadora com mensalidade mais barata. E graças à portabilidade, continuar usando o mesmo número. E hoje nós também vamos falar de economia na internet. O troca-troca, bric-brac ou antigo escambo ganhou versão moderna na rede mundial de computadores. Amigas para sempre. Um grupo de mulheres de Curitiba descobriu na amizade um jeito de ganhar dinheiro. E o clima diferente de uma feirinha noturna, onde dá para encontrar muito mais do que frutas e verduras fresquinhas. 19 de julho de 2011. É amanhã. Bom dia! Nesta terça, o tema por aqui é economia. Se você anda assustado com a conta do telefone, tome uma atitude. Uma solução simples é fazer uma boa pesquisa e trocar de operadora de telefonia fixa ou móvel. Essa mudança pode compensar e você ainda fica com o mesmo número se quiser. Não há necessidade de mudar graças à lei da portabilidade. E olha, isso vale até quando o seu plano prevê fidelidade. O telefone e a internet fazem parte do dia a dia de Annelise. Como a maioria das pessoas, a assistente social não consegue mais ficar sem essas ferramentas. Até bem pouco tempo atrás, ela tinha uma conexão discada, o que dificultava o acesso à internet. Quando decidiu partir para a banda larga, Annelise resolveu também trocar a linha telefônica. Mudou de operadora, mas ficou com o mesmo número. A troca foi tranquila. Ela diz que nem precisou negociar com a operadora antiga. Nós ligamos para o número lá da operadora que a gente queria e aí eles que entraram em contato com a antiga operadora e aí fizeram a troca. Eles só, depois que fizeram a instalação, eu tive que deixar o telefone uma meia hora mais ou menos desligado para poder eles estabeleceram um dia, uma hora, né, que eles iriam realmente fazer a troca do número e tal, para continuar com a portabilidade. A chamada portabilidade numérica começou a ser implantada no Brasil em setembro de 2008. De lá para cá, mais de 10 milhões e meio de pessoas trocaram de operadora de telefonia. Isso sem perder os números que tinham nos aparelhos móveis e também nos fixos. A chefe do departamento jurídico do Procon diz que essa possibilidade melhorou a situação para o consumidor. Ele não precisa estar vinculado a uma determinada operadora só porque ele corre o risco de perder o número. Hoje isso não mais existe. Então o consumidor pode a qualquer momento mudar. E isso faz com que ele procure a operadora que melhor o atenda e as operadoras, em contrapartida, tentem melhorar o seu serviço para evitar o prejuízo ao consumidor e evitar que o seu consumidor deixe o contrato e vá contratar uma outra operadora. Marta só faz um alerta. Os usuários dos serviços de telefonia precisam ficar atentos aos contratos impostos pelas operadoras que exigem fidelidade. Mesmo que o consumidor encontre dificuldades em fazer a portabilidade nesse tipo de serviço, quando há um contrato de fidelidade, o consumidor precisa brigar, precisa procurar o Procon ou o Juizado Especial Civil ou a Justiça Comum para poder fazer valer o seu direito de fazer a portabilidade independentemente do tipo de contrato que ele assina. Annelise está satisfeita com a troca de operadora. Tem um serviço melhor, com um bom preço e ainda com o mesmo número de sempre. Todo mundo já com o número gravado na cabeça, às vezes, né? E aí, quando troca, é um transtorno, né? Você tem que pegar na agenda e tal, é mais difícil mesmo. Então, a portabilidade, para mim, é uma coisa muito boa. Aqui no estúdio a gente fala mais sobre as vantagens da concorrência entre as empresas de telefonia com o economista Hernani João Silva. Seja bem-vindo aí amanhã. Tudo bem? Tudo bom, Hernani? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Sinta-se em casa, pode se sentar, por favor. Obrigado. Então, dá para economizar mesmo fazendo essa troca, essa pesquisa? Sem dúvida.
Hoje em dia, com a oferta e a procura tão equilibrada com mais operadoras do mercado, possibilita que o consumidor tenha vantagens que antes não tinha. Então ele não está preso a uma única prestadora de serviço. Numa economia, o monopólio sempre é uma coisa perigosa. Então hoje ele tem a opção de ter a telefonia fixa ou a móvel para atender às suas necessidades de comunicação. Agora, às vezes, a gente também perde muito tempo no telefone conversando com o vizinho, com amigos e tudo mais. E esses cálculos eles têm que estar muito bem descritos no papel e da melhor maneira possível para não chegar no final do mês e a gente ter um susto, né? É verdade. As pessoas deviam entender que o dinheiro que elas estão gastando com a comunicação representa a troca entre o tempo que elas podiam ter gasto com a família, com uma leitura de um livro, enfim, fazer uma coisa que elas gostam e elas trocarem esse tempo pelo dinheiro no salário, né? Quando elas vão usar o telefone, elas muitas vezes estão usando de maneira impulsiva, só porque está ali o meio. O telefone não é um fim específico, ele é um meio de fazer uma comunicação com alguém que você gosta. Mas muitas vezes as pessoas ficam tanto tempo no telefone que se ela tivesse marcado um encontro numa lanchonete, num parque, teria tido uma maior qualidade de vida e economizado dinheiro. Ia gastar pelo menos comendo, se divertindo, né? Pegando um cineminha. Ia ser a diferença, né, do que é gastar no telefone. É verdade. Uma coisa importante também nessa questão da telefonia são as vendas casadas. Muitas vezes você vai trocar de operadora e eles te ofertam um pacote que não atende à sua necessidade. E você acha que é um bom negócio, porque você está levando tantos produtos naquele pacote, mas na verdade você não vai usar tudo aquilo. Então a questão-chave é, negocie para que atenda às suas necessidades de comunicação, e não porque é barato. Porque só porque é barato ter mais aquele produto, eu vou montar esse novo pacote. Então você não precisa daquilo. Então, tirando aquele produto, fique mais em conta ainda a sua conta. Vamos pensar então assim na prática. Telefone com internet, o telefone celular serve de modem, ele te dá mais uma série de outras vantagens. Quando que a gente tem que aceitar esse plano ou quando que a gente pode mudar esse plano para que ele seja mais confortável, compatível com a nossa realidade? A palavra-chave dessa questão é planejamento. Então, antes de entrar em contato com a nova operadora, o que é saudável fazer pelo menos uma vez por ano, você pesquisar a concorrência, é você colocar no papel o que você realmente precisa. Uma pessoa que passa o dia inteiro fora, trabalhando, e uma parte da noite estudando, ela não precisa de grandes recursos na telefonia fixa. Para ela é mais interessante a telefonia móvel. Alguém que tem uma família que mora longe do seu estado, então ela precisa ter um plano que atenda melhor a questão interurbana. Enfim, cada caso é específico, de acordo com a necessidade de comunicação da pessoa. Pelo menos uma vez por ano tem que parar, fazer as contas e tentar uma opção mais barata, então. Sem dúvida. Escute, isso dá para fazer mesmo? Compensa? Quanto de lucro você pode ter fazendo isso? São coisas assim absurdas. Vou dar um exemplo assim da minha esposa. A gente adquiriu para ela um telefone móvel para a minha sogra e para ela. E a economia que eles obtiveram assim, com a ligação, eles são de outra cidade, fora de Curitiba, foi enorme. Não dá para medir em percentuais de tão alto que foi a economia. E vale também pensar assim, se vai falar com uma operadora, de repente tem um chip dessa operadora para falar mais barato ou só com ela. Tem gente que está andando com 3, 4 telefones, um chip para cada. É verdade, compensa. Mas é interessante que a família toda, já que é uma questão de comunicação com os familiares, optar por uma operadora e fechar um pacote. Então é muito comum isso hoje. As famílias fecham um pacote com uma operadora e esse pacote viabiliza. Muitas vezes o móvel se torna mais barato que o fixo. Também tem uma outra coisa, os planos às vezes eles são mensais e às vezes ele poderia ser um plano de recarga. As pessoas às vezes pela comodidade de vir a conta, tal, acaba fazendo isso. Vale a pena pensar em quanto eu gasto, qual é o meu consumo mensal, se vale a pena eu ter aquele valor fixo no mês? É interessante o que você falou agora. A comodidade. Você tem um fato de estar cômoda, porque você pode pegar o telefone a qualquer hora e realizar a ligação. Se você já tem um pré-valor aprovado para você realizar ligações, você acaba se tornando mais controlador nessa questão. Você não acaba esbanjando mais do que você planejou. Isso é muito saudável. E de repente, mesmo estando satisfeito com o serviço, você ligando lá para negociar pode ganhar alguma vantagem, né? Olha, uma troca de aparelho, alguma coisa. Quem né? não chora não ama, né? Isso é muito interessante. Eu lembro uma historinha que achei bem interessante, que o presidente Figueiredo, uma vez, estava fazendo uma visita na cidade, um menino falou, presidente, me dá uma bicicleta. Daí ele passou assim batido, assim, nem tinha escutado a pessoa.
Passou um tempo, o menino recebeu uma bicicleta. E o pessoal perguntou, mas presidente, por que isso? Ele pediu. Então, se você não liga para a tua operadora e não fala que está descontente, que você quer uma melhoria naquela situação dela, econômica, por que ela vai se movimentar para fazer uma coisa melhor para você? Não existe um incentivo. Agora, a concorrência hoje é um incentivo para você buscar novas oportunidades na questão da telefonia, fixa ou móvel. E a gente vê essa concorrência, inclusive, com as televisões a cabo, né? Elas fazem um pacote da internet com a TV, com uma série de outras vantagens e, de repente, o custo acaba saindo mais caro, já que a gente passa o dia inteiro fora de casa. Interessante você comentou agora. Tem muitas pessoas que têm a TV a cabo, mas só assistem canais abertos. Então a questão é, por que ter a TV a cabo? Não, se ela quer, então selecione os canais e monta um pacote diferenciado. A TV a cabo é uma coisa muito interessante, desde que usada. Mas não quer dizer que você é obrigado a ter uma TV a cabo. De novo vem a questão, respeite o seu dinheiro e respeita a sua vida. É muito interessante, as famílias hoje estão se distanciando, porque é muito fácil usar a internet, é muito fácil ficar no telefone e perde o contato físico, a questão de passearem. Deixar a televisão como babá do filho, né? Infelizmente. Nem todos os programas são educativos, nem todos os programas são bons para as crianças. Então seria interessante ter mais contato. Eu achei interessante, uma vez estava com um psicólogo, ele estava conversando, e ele comentou que a coisa mais importante não é dar presente, é estar presente. Então esse estar presente, muitas vezes, não é pela internet ou pelo telefone, é fisicamente. Então tá joia. Obrigada pela sua participação. Hernani João Silva, economista, que conversou com a gente no É Amanhã. Ok, foi um prazer. E daqui a pouco a gente mostra um site de trocas que está fazendo o maior sucesso na internet. E você vai conhecer ainda a história de uma amizade que dá muitos lucros. Amanhã eu volto depois do intervalo. É rapidinho.